Muito bem, galera, agora a gente vai falar de uma outra ferramenta, balanço patrimonial. O que é um balanço patrimonial? Ele é um documento contábil que ele vai mostrar uma espécie de, tipo um raio-x financeiro da empresa. Então faz parte do fluxo de caixa e do resultado econômico para mostrar a condição financeira real de uma empresa, expondo os lucros, os dividendos e o patrimônio líquido. Se você não gosta de finanças, pelo menos fluxo de caixa e balanço patrimonial você precisa gostar, que são imprescindíveis para analisar a saúde financeira de uma empresa. Berber, por que tem que fazer? Bom, para fazer um planejamento financeiro de uma empresa, é necessário que o balanço patrimonial seja feito também. É através dele que é possível determinar se uma empresa está sendo lucrativa ou não. O demonstrativo de resultado de exercício, a DRE, fornece uma noção de lucro, mas sem a visão de contas a receber, de contas a pagar, não dá para ter certeza, né? Então a DRE junto com o balanço ajuda muito a tomar decisões. Tá, quando que tem que fazer o balanço, Berber? Pessoal, bem fácil. Depende. Ele pode ser feito anualmente, semestralmente ou trimestralmente. Então, através dele, o patrimônio líquido da empresa é encontrado resultante da diferença entre ativo e passivo. Por que depende? Tem gente que usa meio que só como uma ferramenta contábil, porque a contabilidade está exigindo. Tem gente que de fato usa como uma ferramenta de negócio, então por isso que depende, né? Se a empresa quer fazer a contabilidade apenas para cumprir a obrigação fiscal, tudo bem, de repente faz anual. Agora, se ela quer uma amplitude mais gerencial das rotinas contábeis, e isso influencia, claro, as decisões, aí de repente mensal ou trimestral, porque se eu sei quanto tem no meu caixa, minhas obrigações, fica mais fácil tomar decisões. Pessoal, para entender um pouquinho mais por dentro, a gente vai entender quais são os componentes que tem no balanço. Se você não tem muita facilidade, pausa o vídeo, vai anotando cada um deles. Primeiro, o balanço tem que ter os ativos. O que é um ativo? Um ativo é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Vamos entender cada um deles. Primeiro, ativo circulante. O ativo circulante é composto pelos itens de maior liquidez. Liquidez a gente sabe que é a capacidade daquilo virar dinheiro rápido. Então são as famosas disponibilidades. Dinheiro disponível no caixa, os realizáveis no curto prazo, como contas a receber, num prazo inferior a 12 meses. Então, vamos falar do caixinha ou caixa pequeno. Eu uso mais o termo caixa pequeno, tem gente que fala caixinha, por aí vai, mas é aquele dinheiro guardado na empresa para pagamento rápido, uso imediato. Então não depende de aprovação. Bom, caixa pequeno, né? Dá para entender. Outro componente, bancos. Então, disponibilidade das contas bancárias da empresa. Então, tem que estar isso lá no teu balanço. Contas a receber de curto prazo. Então, é o que os clientes já compraram e ainda não pagaram, mas será recebido dentro do próprio exercício. Então, lembra que exercício, ele está ali até 12 meses, né? Porque se eu mudar de ano, o exercício fiscal mudou. Vamos falar da conta estoques. Então, o que é estoque? São os produtos acabados ou não armazenados na empresa. Então, eles não possuem alta liquidez, mas espera que serão vendidos dentro do próprio exercício. Então, isso aí tem um custo, né? Agora vamos falar do outro ativo. Então, a gente falou de ativo circulante, vamos agora falar de ativo não circulante. O que é esse camarada? Ativo não circulante é composto pelos itens de menor liquidez e são divididos em dois grupos. Então, por isso, circulante e não circulante, né? Vamos lá. Ativo realizável a longo prazo. Por exemplo, contas a receber com prazo maior que 12 meses. Ou seja, ele vai ser recebido no outro exercício, porque vai virar o ano, né? Por isso que a gente comentou que o exercício fiscal, ali ele vai durar 2021. Vou receber em 2022, foi para outro exercício. Outro, notas recebíveis, o que são? São os recebíveis que são devidos à empresa e que não podem ser cobrados antes do prazo de um ano. São ativos de longo prazo. Então, tem que contabilizar isso aí também, né? Ativo imobilizado são os bens da empresa que representam os itens de menor liquidez. Por exemplo, veículo não vira dinheiro rápido, computador, terreno, software, enfim. Outro ativo que para alguns faz sentido, outros nem tanto, colocar no balanço, terra.
Então, é um ativo fixo que nunca se desgasta, ou seja, não sofre depreciação, né? Outro ativo imóvel. Então, imóvel é um ativo imobilizado, ele sofre depreciação, diferente do que a gente falou da terra, né? Vamos falar de uma outra linha aqui no balanço, equipamentos de escritório. Então, nesse caso, aí vai entrar computador, vai entrar impressora, máquina de cópia, né, ou de xerox, né, como a gente fala comumente aqui no Brasil. Outra linha, máquinas. Então, nesse item entram prensa, enfim, as máquinas que a empresa possui propriamente. Você entendeu que cada conta vai ter classificada numa parte do balanço diferente. Outra linha, veículos, que é a frota da própria empresa. É claro que vai ter empresa que o empresário compra o carro particular dele no CNPJ da empresa, mas vai ter que estar aqui porque é um ativo da empresa, né? Agora vamos falar de passivo. Falamos de ativo, agora passivo. O passivo é composto pelos exigíveis de curto ou longo prazo, ou seja, tudo aquilo que a empresa tem para pagar. O passivo circulante possui as contas a pagar com prazo menor do que 12 meses e, analogamente, o passivo não circulante contém as outras contas a pagar. Vamos entender um pouquinho de cada um deles. Vamos lá. Contas a pagar. O que é essa linha? É tudo que precisa ser pago para fornecedor. Notas a pagar. É o dinheiro devido a terceiros. Salários e contribuições. Então, salários que não foram pagos aos funcionários. Então, por isso que mês a mês deveria ter esse reajuste, né? Impostos a pagar. Valores já apurados de impostos, mas que ainda não foram pagos. Empréstimos. Valores que a empresa pegou emprestado e que serão pagos em algum momento. Então, tem que colocar ali nessa previsibilidade do balanço. Exigível de longo prazo. Então, são as dívidas que têm mais de um ano de prazo para ser quitada. Então, você já entendeu, curto prazo, menos que um ano. Longo prazo, mais que um ano. PL, o que é o famoso patrimônio líquido? Então, patrimônio líquido é o capital próprio da empresa. Ele é composto pelo capital social, inicialmente investido pelos acionistas, pelas reservas de lucro, pelos lucros acumulados do passado e pelo lucro ou prejuízo do exercício, que também é o resultado da famosa DRE. Vamos agora falar de capital social. O que é o capital social? Vamos lá. O investimento inicial do negócio por parte dos sócios ou os lucros que foram reinvestidos. Então, vamos dizer que eu abri uma empresa com capital social de 10 mil, 100 mil, ok? Lucro. O que são os lucros no balanço? Os que foram reinvestidos dos negócios ou do exercício. Agora vamos falar de alguns cálculos que a gente vai ter no balanço patrimonial. Pessoal, o balanço patrimonial ele deve ser construído a partir dos lançamentos contábeis da empresa. O ponto mais importante a ser entendido nesse balanço é o conceito da partida dobrada. Gente, isso tem que ficar muito claro. Vamos lá, essa aqui é uma regra de ouro. Então, todo lançamento tem um crédito e tem uma conta de débito. Isso aí é o beabá da coisa. Por quê? Porque isso vai garantir o seguinte, acompanha comigo, escreve aí, patrimônio líquido igual ativo menos passivo, exatamente. Ou vamos inverter a conta, ativo é igual passivo mais patrimônio líquido. Essas análises ajudam muito a tomar decisões. Por isso que na nossa consultoria a gente ajuda o nosso cliente a tomar a decisão com base em números, em dados e não em sentimentos. Com a atualização constante dos dados do balanço patrimonial, você poderá obter evoluções das contas e indicadores importantes que elucidarão a situação financeira da sua empresa. Por exemplo, detalhamento dos seus direitos, ou seja, do ativo. Outra questão, detalhamento das obrigações, passivo. A projeção do balanço patrimonial gerencial. Previsão das entradas. Previsão das saídas. Previsão de saldo. Indicadores de liquidez. Esse é muito importante. Que é a capacidade que a empresa tem de fazer dinheiro com o que ela mesma tem. Indicadores de endividamento. Então, se eu estou muito alavancado com grana de terceiro, indicadores da evolução
patrimonial. Isso aqui, então olha só quanta coisa legal é importante a gente analisar num balanço patrimonial. Berber do céu, eu não conheço, eu não tenho segurança, eu não estou confortável com esse assunto. Então você vai dar um pause no vídeo, vai abrir o materialzinho de apoio à planilha e vai ter que estudar. Infelizmente não tem atalho, tudo é um mistério quando é novo. Então é mistério, é difícil, é lento, aí você repete uma, duas, três vezes, quando você vê, tá voando. Você domina uma área que você é muito bom, que eu não sei qual é, porque eu ainda não te conheço. E eu não tenho essas habilidades e o domínio que você tem. Então, para mim, se você me ensinar o que você sabe, a grande maioria vai ficar surpreso porque é tudo novo. Mas se me fala uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 10 vezes, vai chegar um momento que até eu vou saber falar um pouquinho do que você já sabe também. Então, pessoal, a área financeira, ela é grande, a gente viu os principais, mas Berber, eu preciso saber mais do que está aqui? Não, se você souber o assunto deste curso, você está voando, você já está acima de mais do que, sei lá, 60%, 70% dos consultores empresariais que tem no mercado. Então é muito bom entender de tecnologia, é muito bom entender da área comercial, é muito bom entender um pouquinho de tudo e também é muito bom entender da área financeira. É por isso que várias empresas pequenas, micro e pequenas empresas, a pessoa do financeiro, ela tem mais poder do que o comercial. O comercial põe dinheiro no caixa, mas quem manda lá é o financeiro. Enfim, né? Por isso que é bem legal a gente entender um pouquinho de cada uma das áreas que a gente está tratando nesse curso. Então a gente vai terminar aqui a parte financeira. Vem comigo, vamos para o próximo vídeo.